graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem, animados e perseverantes nesta conferência de oração que durante essa semana está nos reunindo em torno desse propósito de orarmos e intercedermos uns pelos outros, perseverantemente. E claro, não confiando os nossos pedidos apenas a alguns, mas nos comprometendo, inclusive, em orar uns pelos outros, na certeza de que o Senhor responderá às nossas orações conforme a sua vontade, dentro do seu tempo, de maneira agradável a Ele. E sendo assim, não tenha dúvida, são respostas recebidas de maneira especial por mim e por você. Meus queridos irmãos, eu gostaria de nessa noite compartilhar com vocês o texto que está lá no Evangelho de Lucas, logo no capítulo 1, dos versos 8 ao 13, que nos traz ali a experiência de oração de Zacarias, quando este recebeu do Senhor a bênção do anúncio do nascimento de seu filho João Batista. Então abra sua Bíblia para o Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 8 ao 13, e eu estarei lendo. E diz assim: Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante este tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Queridos, como esse texto é precioso, pois ele traz a mim e a você uma profunda lição sobre as respostas do Senhor às nossas orações. E por quê, queridos? Porque o texto deixa muito claro, em primeiro lugar, duas experiências de oração acontecendo aqui. Veja que, num primeiro momento, enquanto Zacarias estava exercendo o seu ofício sacerdotal, toda a multidão que estava fora do templo, ali, como o texto nos revelou, no verso 10, permanecia da parte de fora orando. E eu percebo e passo a entender que talvez estivessem, como era de costume, confessando os seus pecados diante do Senhor, pois o sacerdote ali estava representando eles. Talvez colocando também diante do Senhor algumas de suas causas, não apenas nacionais, enquanto povo de Deus, mas também até particulares, talvez na expectativa familiar ou até pessoal mesmo de cada um. Mas a outra experiência de oração que o texto nos revela é a do próprio Zacarias, o sacerdote, que naquela ocasião estava queimando o incenso. Eu sou levado também a entender que, pelo costume, talvez em primeiro lugar, ele estivesse confessando ao Senhor os seus pecados. Em segundo lugar, talvez confessando os pecados do povo ao Senhor, pois esse era o ofício dele enquanto sacerdote. Mas eu não tenho dúvida também que, enquanto o incenso ali queimava, como o texto nos mostrou, Zacarias também colocava diante do Senhor as suas causas pessoais, familiares. Pelo desenrolar do texto, se você continuar lendo, você vai identificar de cara que era o desejo de ser pai, pois ele, enquanto sacerdote e juntamente com a sua esposa, enquanto família judia, era muito difícil uma família judia não ter filhos, era muito constrangedor, e talvez isso já vinha sendo uma causa de oração de Zacarias diante do Senhor. Mas em segundo lugar, perceba que, além do texto
nos mostrar duas frentes de oração, uma numa expectativa mais pessoal, outra numa dimensão mais coletiva. Apenas uma dessas experiências, dessas frentes de oração, recebe do Senhor a resposta. E no caso, a de Zacarias, pois o texto nos diz, no verso 13, que Zacarias ouviu a voz do anjo que disse: não temas, Zacarias, pois a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Então veja que no relato bíblico, a oração que obtém a resposta do Senhor nessas duas frentes de oração não é a do povo, mas é a de Zacarias. E diante desses fatos que esse texto nos revela, qual é a lição que nós podemos aprender, queridos, sobre a resposta do Senhor às nossas orações? Em primeiro lugar, que talvez sim, as nossas orações serão respondidas. Essas que nós estamos colocando aqui de maneira imediata por algumas necessidades que estão sobrevindo às nossas vidas, ou até aquelas que eu e você já vem orando há muito tempo, como compartilhamos aqui, oração por salvação dos nossos familiares. Sim, queridos, eu creio que possivelmente essas orações aqui durante essa semana na conferência serão respondidas, tal como foi a experiência de Zacarias. Mas também é certo, queridos, que sobre a resposta do Senhor às nossas orações, alguns aqui desse grupo precisarão esperar um pouco mais. E possivelmente, talvez não terão assim a resposta que desejam. Isso de maneira clara, talvez configurando a experiência do povo naquela situação de Zacarias. Tendo em vista que o texto não enfatiza a resposta de oração ao povo que orava. Mas, queridos, isso não deve trazer ao seu coração desânimo. Se possivelmente a sua oração não for atendida, não for respondida agora. Pois talvez o não ser respondida agora é Deus querendo que eu e você nos rendamos ainda mais ao seu senhorio. Sim, venhamos a nos submeter ainda mais à sua vontade, a buscá-lo insistentemente, perseverando na oração. Talvez seja o desejo nesse primeiro momento, no qual as nossas orações não serão atendidas, que Deus esteja dizendo: ore mais. Por isso, nós precisamos perseverar na oração. Mesmo que, se durante essa semana a minha sua oração não for atendida, creia que ela será. Por isso, continue a orar. Persevere na oração. Mas também, queridos, eu não posso deixar aqui de dizer que talvez, sim, essas nossas orações não apenas demorarão a ser respondidas, mas possivelmente não venham a ser respondidas. E talvez você esteja perguntando: mas pastor, como pode? Deus não vai atender a minha oração? Eu estou pedindo por minha saúde, pela saúde dos meus familiares, estou pedindo para que Ele guarde a minha vida, a vida dos meus. Será que Deus não vai responder? Queridos, não é que Deus não vai responder, mas talvez Ele não vai responder como você deseja que Ele responda. Porque no final, o que as respostas do Senhor, as nossas orações revelam, é que quem deve prevalecer é a vontade do Senhor e não a minha. Por isso o Senhor Jesus nos ensinou a orarmos: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Olha, queridos, as respostas das nossas orações virão, talvez de maneira imediata. Se não, talvez essas respostas exigirá que eu e você esperemos um pouco mais. Por isso vamos permanecer orando. Mas talvez, da maneira que queremos que sejam respondidas, não serão.
Mas mesmo assim, o que eu acho mais fantástico disso é que elas vão ser respondidas. Por isso que cabe a mim e a você é pacientemente perseverarmos na oração. E se perseverarmos assim, orando sempre, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha, para que o teu nome seja glorificado. Não apenas porque eu orei, não apenas porque meus irmãos oraram, não porque pedimos, não, mas porque o Senhor nos ouviu e nos ouvindo fez aquilo que estava dentro do teu querer e da tua santa vontade. Pois se assim for, queridos, mesmo que a maneira que temos orado não seja respondida, a resposta virá, sim, de acordo com a vontade do Senhor, e vindo, não tenha dúvida, será de maneira perfeita, agradável, porque é isso que a vontade do Senhor é. E eu e você precisamos conformar a nossa vida a essa boa, perfeita e vontade do Senhor. Por isso, queridos, talvez alguns aqui durante essa semana na conferência de oração, como Zacarias, se alegrarão em terem as suas respostas, sim, das suas orações. Talvez outros esperarão um pouco mais e nem poderão aqui durante essa semana testemunhar, porque certamente o tempo trará essas respostas. Mas se porventura, queridos, você não estiver nesses dois grupos, daqueles que terão suas respostas imediatas ou aqueles que esperarão um pouco mais para testemunharem, é certo que você estará no grupo daqueles que não terão as suas orações respondidas conforme desejam, mas certamente conforme está na vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e agradável. Por isso, eu e você não venhamos a desanimar. Pelo contrário, venhamos a perseverar em oração. E já, talvez inspirados ainda mais pela resposta daqueles que se alegrarão de maneira imediata, nos inspirando ainda mais a orar e talvez insistirmos, sim, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Por isso, queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça entender como Ele responde às nossas orações e que nos submetamos à sua vontade acima de tudo. Que Deus nos abençoe, um forte abraço e até a próxima.